Quando surge o Palmeiras, quando surge o Alviverde, surge o canal do El, galera, torcida que canta e vibra, torcedor do Palmeiras. Vamos chegando aí para mais um vídeo e a mídia falou de novo do Palmeiras. Vamos ver então o que o pessoal da ESPN falou do nosso Verdão aí. Entraram em debate sobre o Palmeiras. Vamos ver do que eles falaram e ver se você concorda. Não esqueça de se inscrever no canal e, claro, muitíssimo importante compartilhar também nos grupos do WhatsApp, do Facebook, do Palmeiras que você participa aí. E o principal, deixa o teu like aqui no vídeo. Vamos então pro vídeo, vamos ver a treta. Conversando com o próprio Hever, contra o Vasco, ele deu uma segurada porque viria para cá, né? Mas infelizmente não melhorou tanto, né? E é um jogador que a gente não pode perder pro restante da competição, então a gente tem que ter um pouquinho mais de calma, porque é um jogador fundamental. É o que eu falo, às vezes o resultado não vem, mas o pessoal analisa muito o resultado e não vê o que está se passando. Né? Mais uma baixa muito grande, que é o Hever. A gente espera, ele ficou lá em tratamento, tá pronto para quinta-feira. Xará ainda não? Xará também não. Rodrigo, e sobre o lance do Igor e com o Felipe Melo? O possível pênalti. Como você avalia o VAR nesse momento? Pois é. É isso que a gente não consegue entender. A gente sabe que toda vez que a bola para, tem que seguir o protocolo. Né? Então, de repente o árbitro não viu o lance, tá bom, mas o VAR consulta. Ele falou, ó, quando a bola sair, vamos analisar o lance. Por que não analisou? Será que é porque é pro Atlético, que está jogando fora de casa, não está numa situação boa? Não sei se de repente outro clube que está brigando pelo título seria consultado. Né? Não quero nem citar nomes. Mas isso é injusto. Né? Se tem VAR para um lado, tem que ter para o outro. Então, mais uma vez, o Atlético foi prejudicado com essa situação, porque a TV mostrou o empurrão com os dois braços nas costas e o Igor caindo para frente. Né? Poderia, de repente, se a gente faz um gol tão cedo e o segundo depois, poderia ser outro resultado. Mas eu não gosto muito de falar de arbitragem, de VAR, que a gente acaba tirando o foco do espetáculo, né, do mérito dos jogadores, da entrega dos jogadores dentro de casa, das comissões e diretoria que estão trabalhando nos bastidores, para ficar falando do VAR, que hora ele funciona, hora ele não funciona. E como é que foi olhar para a tabela do campeonato nesse momento que vocês atravessam um momento difícil, ver Palmeiras, Flamengo, depois o Grêmio? Qual o tamanho desse desafio? O que a gente falou na preleção, o momento, a gente olha para a tabela, é difícil, mas de repente a gente conseguir, dentro dessa sequência tão difícil, que nenhum clube gostaria de pegar uma sequência dessa, a gente conseguir reabilitar, acredito que a gente pode dar um salto muito importante, tanto de confiança, maturidade dentro do elenco, comprometimento. Não estou falando que está faltando, mas se a gente conseguir bem contra esses clubes que estão brigando por título, acho que a chance de a gente ter uma confiança muito grande para seguir a competição fica maior. Então o nosso objetivo é esse, fazer 3 bons jogos para dar sequência na competição. Muito bem. Muito bem, aí então o Rodrigo Santana falou de um lance também da arbitragem, o VAR, e a Renata Ruel já vai mostrar esse lance pra gente também, tá? Do Felipe Melo no Igor Rabelo, certo? E é um empurrão leve, mas nas costas. Então ali, pelo menos, se o critério do VAR de procurar pênaltizinho, faltinha, que tem sido o padrão desse campeonato brasileiro, fosse aplicado, o lance pelo menos seria revisto. Não sei se foi suficiente para derrubar o Igor Rabelo. E aí, acho que, mas um empurrão nas costas é sempre temerário e acho que ali, pela análise, pelo critério que tem sido adotado, provavelmente, se o lance fosse revisado, seria marcado o pênalti. A gente vai já com a Renata Ruel mostrar esse lance e analisar se o VAR deveria ter interferido ou não. Possivelmente o VAR avaliou. Imagino mas que ele deva ter avaliado e entendido que, assim como o árbitro... depois a Renata até pode contar sobre vários momentos em que as pessoas que estão no VAR ficam em dúvida em relação ao que marcar. E a partir do momento que elas têm dúvida, elas não podem interferir na partida. A ideia é que se interfira quando há convicção de um lance. Mas não é isso que a gente tem visto, Não, infelizmente. quanto a esse, não, o VAR tem errado bastante, bem mais do que eu gostaria. Mas imagino eu que esse lance foi avaliado, revisto
e entendeu que foi tudo legal e seguiu a partida. Mas, claro, é sempre importante a gente analisar com calma esse lance, por isso que a Renata vai analisar, porque a gente vem de uma semana onde o Palmeiras reclamou muito da arbitragem e de critérios do VAR. Então, esse foi um lance onde, daqui a pouco a gente vai ver, tá? Para quem não viu, mas a Renata explica com calma, para se o VAR deveria ter acionado o juiz, o árbitro de campo ou não, tá? A gente já fala sobre isso. Esse Atlético mostrou força suficiente para segurar o Flamengo na rodada do meio de semana? O que vocês acham? É provável. É até engraçado que o Rodrigo falou assim, não, o Atlético veio para se defender. Treinamos para defender. Só para se defender e foi quem, não sei se massacrou, mas foi quem teve as melhores chances no primeiro tempo. Mas ficou claro que a proposta do Atlético era não sair com a derrota do Allianz Parque. E até por uma questão de sobrevivência para o Rodrigo, para tentar resgatar a confiança de jogadores. E acho que um empate para o Atlético nessas circunstâncias, com o Palmeiras brigando por título, é lucro. Não dá para reclamar. Mas foi uma proposta totalmente defensiva, não só pelos 3 zagueiros, mas também pela dificuldade até de armar o contra-ataque. Só conseguiu isso no fim da partida, já em 2 lances, não conseguiu aproveitar. Mas o Atlético não foi um time que tentou agredir o Palmeiras. Conseguiu chegar insistindo em bolas aéreas, aproveitando ali a capacidade de seus jogadores, principalmente do Otero, nessa bola parada, na bola alçada à área e até do Di Santo, né, que é muito oportunista, se posiciona muito bem, quase marcou um gol no primeiro tempo. Mas a proposta do Atlético, hora nenhuma, foi se arriscar, tentar um lance para dominar o Palmeiras e conseguir o resultado. Foi sim para tentar um empate, na pior das hipóteses, uma vitória com um gol que conseguiu encontrar no primeiro tempo, mas acabou aceitando demais a pressão do Palmeiras no segundo tempo. Vamos lá para o Allianz Parque, porque o Dudu está falando com o Mendel Bidlovski, que a gente acompanha. A gente tem que somar o máximo de pontos possível para chegar no final do campeonato, a gente vê se a gente consegue o título. Escreve pra gente o lance do seu gol ali, insistência, você pedindo muitas bolas e teve frieza também para concluir bem, né? Sim, jogada individual, né? A gente sabia que para entrar dentro da defesa do Atlético, como ele estava bem postado, era só em jogada individual. Fui feliz em dar o passe pro Scarpa, o Scarpa devolveu bem a bola, eu pude concluir bem pro gol. Agora tem o Santos pela frente, um jogo lá na Vila complicado. Você falou que tem que pensar no Flamengo, mas a diferença de 5 pontos para esse clássico aumenta a pressão para esse jogo? Não tem pressão. Pressão é todo jogo do campeonato. Desde o primeiro jogo, não tem jogo fácil, a gente viu hoje, né? Quem achou que o Atlético não vinha de bom resultado, não vinha jogando bem, veio aqui e jogou bem, conseguiu o que queria, que era um empate ou uma vitória. A gente tem que pensar, trabalhar, continuar trabalhando para a gente fazer um bom jogo contra o Santos. O Mano Menezes fez falta ali na beira do gramado. Como é que é os jogadores não trabalhar com o técnico na partida? A gente tinha ali um treinador também, né, que é o Sidney, né, que está há muito tempo com ele, que conhece bem o Mano, conhece o que o Mano faz sempre na beira do campo. Eu acho que faz falta, né? Faz falta, é um grande treinador. Mas o Sidney também é um cara que tem toda a confiança dele, tem a confiança do grupo também. Mas infelizmente foi dentro de campo que a gente não conseguiu o resultado hoje. Você falou do Atlético com 3 zagueiros, você falou dessa postura mais de esperar, mas também você acha que o Palmeiras também teve uma dificuldade ali na criação, principalmente no primeiro tempo, uma dificuldade para criar oportunidades ali? Eu acho que sim, acho que todo time, né? Todo time criou pouco no primeiro tempo, no segundo tempo a gente conseguiu ainda criar algumas oportunidades, foi mais também na base da vontade, né? A gente tem que melhorar essa questão quando a gente pegar os adversários tão fechados assim, porque eu tenho certeza que, como o Atlético fez agora, os adversários vão se espelhar muito no Atlético para vir aqui jogar contra a gente. Mas agora é descansar, trabalhar para a gente poder fazer um bom jogo contra o Santos. Dudu, o William declarou que para ele foi um empate de bom tamanho esse pontinho. Para você também vê como pelas circunstâncias do jogo você pensa no Flamengo que abriu uma vantagem maior? Acho que foi, né, por ter saído atrás, por ter feito o gol no final, mas ainda depois que a gente fez o gol, a gente poderia ter virado, né, virado o jogo. Mas continuar trabalhando, como eu falei, tem muito campeonato ainda pela frente, temos que fazer a nossa parte. Não adianta a gente ficar pensando em outro time e não fazer a parte nossa como a gente não fez hoje. Aí o Dudu, vamos ver se a gente consegue se posicionar aqui para falar com o Bruno Henrique, volante do Palmeiras. Vamos ver se a gente consegue uma posição aqui. O Bruno Henrique está falando aqui com os companheiros. Neste 1-1 com o Atlético Mineiro aqui no Allianz Parque. Pedir licença aqui para os companheiros, então.
Bom, o Bruno Henrique passou aqui, então a gente volta, então, pintando outros jogadores do Palmeiras. Ah, não, o Bruno Henrique tá mais na ponta ali, um pouquinho, na zona mista, para tentar ouvir o Bruno Henrique, falando depois do empate com o Atlético Mineiro. Tá bem. Mas nós vamos até o final brigar por esse título aí. Bruno. Fala por favor, pra gente. Como? Bruno, para vocês do Palmeiras, esse empate, como que gosto que fica pro time do Palmeiras, esse empate com o Atlético Mineiro hoje aqui? Gosto ruim, né? Não era o que a gente queria, né? O empate não era o resultado nosso a proposta de jogo nossa era a vitória, né? Mas infelizmente tomamos o gol ali no finalzinho do primeiro tempo. Acho que o time voltou, no segundo tempo voltou bem. Poderia ter virado o jogo, acho que, né, o mérito da defesa e do goleiro deles fez uma grande partida. A gente focar agora, quarta-feira, ter um grande jogo aí para a gente poder somar 3 pontos. Você fala um pouquinho a respeito justamente desse jogo contra o Santos. O que dá para imaginar desse clássico lá na Vila Belmiro? Jogo grande, né? Clássico. O Santos está fazendo, além de ser uma grande equipe, está fazendo um grande campeonato brasileiro também, né? Tenho certeza que será um grande jogo. A gente tem que estar muito preparado. É sempre muito difícil jogar lá na Vila contra eles. Está muito preparado para a gente poder brigar pelos 3 pontos lá. Com esse empate fica agora 5 pontos a diferença para o Flamengo. Como que você analisa a situação que ficou agora no Campeonato Brasileiro na ponta de cima? Não, nós vamos continuar brigando. O campeonato está aberto ainda, tem muitos pontos para ser disputado e nós vamos buscar o título até o final. Tá aí o Bruno Henrique, então daqui a pouco a gente volta então com mais personagens do empate aqui no Allianz Parque. Palmeiras 1, Atlético Mineiro também 1, Bruno. Por eles se tratarem de estar jogando tão fechadinho, daqui a pouco um passe em profundidade seria interessante. E ele estava bem, vinha vindo bem até os 30 primeiros minutos, depois deu uma caidinha, houve a cobrança, que é natural. Mas, ao meu ver, assim, a entrega foi muito grande, né, do Lucas. E a equipe, é claro que a gente esperava mais, que a gente conseguisse ter o volume, né, que a gente vem tendo nos outros jogos. Mas pela insistência, pela marcação do adversário, dificultou muito, né, essa nossa infiltração, nosso volume de um toque rápido que a gente está conseguindo. Toda vez que a gente tinha posse da bola, a equipe do Atlético já voltava todos e ficava plantada e causou uma dificuldade muito grande. Aí na segunda parte, colocamos a equipe mais agressiva, daí o pessoal viu que era necessário ter coração mesmo, empurrar, a torcida veio junto. Aí eu acredito que fizemos um bom segundo tempo, poderia até ter feito o segundo gol. O Palmeiras entrou em campo já sabendo que precisava vencer para não deixar o Flamengo despontar tanto, né? E aí nos últimos 2 jogos, 2 empates, né, de 6 pontos só 2. Como é que isso refletiu na conversa no vestiário agora? Eu penso que a gente poderia ter tido melhor sorte, uma felicidade maior se a gente tivesse validado o nosso gol lá em Porto Alegre, né? Diminuiria em relação ao Flamengo. Mas com certeza nós vamos falar durante a semana. Não foi tratado sobre esse assunto. O que foi tratado foi o ímpeto mesmo depois da recuperação da equipe no jogo. E a performance, claro que deixa a gente triste por estar jogando em casa, todo mundo esperava o resultado, mas tem muito caminho ainda. Essa semana com certeza vamos trabalhar bem, já vou enfrentar um adversário direto, também um adversário duro, fora de casa, mas o campeonato está em aberto, nós temos plenas condições de continuar vencendo os próximos jogos e brigar pelo título. Ô Sidney, fala sobre a situação do Luiz Adriano, que ele fez um trabalho especial durante essa semana, tal. Qual foi o motivo disso? O que exatamente eles querem com esse trabalho? O que ele fez exatamente, né? O Luiz Adriano tem fez a recuperação, né? Teve um incômodo, mas ele já tá melhor, já está fazendo um trabalho de transição. Ele ainda está na mão do nosso preparador físico, Eduardo Silva, mas eu acredito que no próximo treino, não tenho certeza ainda, mas com certeza ele já vai dar à disposição. Fechou? Muito bem, aí o Sidney Lobo também falando. Não é difícil ele dar alguma explicação ou alguma resposta conclusiva, certo, Nicola? Certo, não
até ser cobrado, certo? Até o tempo da entrevista bem menor do que, por exemplo, se fosse o Mano suspenso, cartão amarelo, acúmulo de cartões amarelos, teve que assistir a partida da arquibancada, de uma tribuna do Allianz Parque, e também por isso na coletiva apareceu o Sidney. Para mim, o Palmeiras não deixou de ganhar porque não teve o Mano Menezes à beira do campo. Você acha que fez falta? Para mim é uma grande besteira. É óbvio que você ter o seu treinador na beira do campo pode ajudar, mas dizer que a atuação foi ruim, que o Palmeiras ficou muito aquém do que se imaginava, por conta da ausência do treinador na beira do campo, aí para mim já é forçar a situação. E você, Breila? O Sidney tentou ali acalentar o Lucas Lima, mas é indiscutível que a atuação foi ruim. A primeira partida como titular dele nessa gestão do Mano Menezes, mas ficou abaixo do esperado, é um jogador que precisa melhorar. A questão do Borja, do Daverson, acho que passa pela limitação técnica, que já é conhecida de ambos, mas também por um time que não favoreceu e não se aproximou dos seus centroavantes. Mesmo no segundo tempo, em que os dois jogaram juntos, o time ainda estava distante, né? As aproximações aconteceram já na reta final da partida, na pressão, na base do abafa, mas o Palmeiras hoje foi um time e precisa tomar cuidado para não cair na armadilha da posse de bola insossa, que não leva a nada. O Mano tem tentado implementar esse estilo, mas precisa de algo mais e precisa também de definir as jogadas, né? Além de criá-las, ter alguém que consiga colocar a bola para dentro. E fora o Luiz Adriano, não vejo ninguém hoje nesse elenco ou despontando que tenha capacidade para entregar o que ele entrega na frente. A gente já vai colocar para vocês verem algumas imagens de protestos da torcida do Palmeiras em frente ao Allianz Parque, principalmente da torcida organizada do Palmeiras. Aí é uma questão assim de a torcida organizada do Palmeiras está sempre esperando qualquer vacilo, qualquer tropeço, qualquer coisinha para protestar. Já protestava durante o jogo, normalmente o foco é o Alexandre Matos, certo, Sim. Nicola? E aí, claro que depois de um empate ou de qualquer ponto perdido, o protesto aconteça. Essa questão envolve também um pouco do aspecto político, demonstração de força. A Mancha quer mostrar que tem poder de interferir nas decisões do clube, inclusive exigindo a demissão do Alexandre Matos. No momento em que o time faz 5 vitórias, qualquer protesto soaria esquisito, aí a Mancha dá uma recuada. Aí depois de 2 empates já é suficiente para que a torcida organizada, que para mim, toda vez que entra nesse aspecto político vai mal, para ela começar a palpitar, a cobrar, esse tipo de coisa, algo esperado. Eu não esperava algo de diferente dessa torcida, não. E aí o foco é mais uma vez o Alexandre Matos. E aí também existe, além do componente político, uma insatisfação represada, né, que vem das eliminações na Copa do Brasil, na Libertadores, de um elenco que foi vendido para o torcedor também como capaz de disputar qualquer título, e hoje, a 5 pontos do Flamengo, mesmo que não esteja perdido, o torcedor sente que essa promessa, ou pelo menos o marketing do melhor elenco do Brasil, não se vê hoje no campo. E entendo que o Mano Menezes chegou desde o primeiro momento dizendo que faria, ou que a prioridade seria fazer essa equipe jogar melhor. Mas não sei se pelo histórico do que a gente viu do Mano, e concordo que é um treinador diferente, de um perfil mais construtivo que o do Filipão, é capaz de fazer esse time jogar como o Flamengo. O Flamengo hoje tem se a gente comparar os dois estilos, é um time muito mais consolidado, com linhas próximas. Esse Palmeiras ainda está bem distante de alcançar o nível de rendimento, embora tenha um elenco em algumas posições com mais opções para o treinador. O Mano não vai conseguir alcançar esse status, esse estágio de ofensividade, até porque são estilos diferentes. Uma pena para o torcedor do Palmeiras. Agora, nesse momento, esse tipo de protesto vai ter qual efeito no time do Palmeiras? Vai fazer o time do Palmeiras jogar mais? Não. Vai fazer o presidente do Palmeiras mudar de profissional, mudar de diretor esportivo para a próxima temporada? Pode gerar mais desconfiança, pode gerar num elenco que em alguns momentos perdeu a estabilidade, perdeu a segurança e perdeu a confiança, pode voltar a viver esse momento de instabilidade. Mas cenas como essa são bem comuns, né? A gente viu recentemente, por exemplo, na porta do estádio do São Paulo, no Morumbi, nada muito diferente do que o jogador de futebol no Brasil já está acostumado. Tem também, não é? Aquele protesto. A gente está vendo aí alguns torcedores depois do jogo. A gente nem colocou o áudio, porque o áudio também não... Para colocar só não é muito melhor não edificante. colocar. Os xingamentos são principalmente contra o Alexandre Matos.
tá? E aí, é claro, ali na Rua Palestra Itália, onde se reúne a torcida organizada do Palmeiras, e brava principalmente. Mas o Matos com é o grande diretor. culpado desse atual momento? É o grande culpado das eliminações do Palmeiras de forma precoce para mim na Copa do Brasil e na Libertadores? Eu tenho dúvida. Não, tem vários responsáveis, mas é indiscutível que o Matos se encaixa nesse esquema. E aí a gente precisa levar em consideração também que para esse torcedor do Palmeiras que está carente, né, ou pelo menos frustrado com as eliminações do time e até o desempenho no Campeonato Brasileiro até a chegada do Mano Menezes, é compreensível a revolta e eu acho que todo protesto de torcedor, desde que não tenha ameaça de morte, agressão, violência, é legítimo. E aí, se analisar o momento do Palmeiras, se vai ajudar ou não vai, acho que o torcedor tem esse direito desde que não cruze fronteiras. Mas acho que o Palmeiras, pelo que foi a temporada, pelos investimentos, pelo que se desenhava lá atrás, deixa um ar de frustração ao estar a 5 pontos do Flamengo e não só por isso, por jogar um futebol muito inferior do que seu elenco é capaz. O Matos, para mim, cometeu alguns equívocos importantes ao longo da temporada. Eu acho que assim, nessa avaliação das contratações, é uma coisa muito evidente se a gente comparar com o Flamengo, que também é um clube importante, que consegue fazer grandes contratações como o Palmeiras faz. Se você colocar na balança, todas ou a maioria das contratações do Flamengo, a maioria das contratações deu certo. Sim. No Flamengo, a maioria das contratações desse ano deu errado. Do Palmeiras. Do Palmeiras. Tá. Se você pegar os reforços que pariam o Palmeiras, que já era um time pronto, campeão brasileiro, mudar de patamar, 3 reforços, 2 foram mal avaliados, o Ricardo Goulart e o Ramírez. Mas o Ricardo Goulart, a contusão no joelho, ela não se deu a partir do momento que ele começa a jogar pelo Palmeiras? Quando ele é contratado pelo Palmeiras, pode ser, mas... não se tinha uma ideia de que era um baita reforço? Não, acho que sim, mas pelo nome, mas eu não sei se pela condição clínica dele. Não, mas tá? vamos... Então, assim, foi um cara que não virou. Tá. O Ramírez é outro cara que faria o Palmeiras mudar. Se não virar, virou. só vai virar para a próxima temporada. Enquanto os reforços que foram contratados pelo Flamengo... Carlos Eduardo todos pelo esses preço. viraram. Se você pegar no ataque do Palmeiras, o único que já deu um resultado, mesmo em um curto período, é o Luiz Adriano. Você pode somar o Arthur, o Carlos Eduardo, o Felipe Pires e desses nenhum Mas o ponto é o seguinte, Bruno. A demissão do Alexandre Matos para contratação na segunda-feira de qualquer dirigente fará o Palmeiras melhorar? Fará o Palmeiras evoluir? Eu não vejo nenhum movimento nesse sentido. E tem mais. Vamos tentar pensar, é bem verdade que com um enorme respaldo financeiro, mas vamos tentar pensar enquanto o Palmeiras evoluiu a partir da chegada do Alexandre Matos. Hoje, o Palmeiras tem em seu elenco ativos que fazem dele um dos clubes mais ricos do país. Se ele quiser vender o Gustavo Gomes, ele conseguirá certamente por mais de 10 milhões de euros. O mesmo vale para o Dudu, o mesmo vale para o William. Então, eu não acho que a partir do momento em que troca-se o diretor de futebol, a coisa vai melhorar. Para mim não é uma causa de uma temporada sem título. Mas acho que pode servir para o Alexandre Matos como uma reflexão Não, na carreira eu acho que também. serve como avaliação no final desse ano. O que nós fizemos nesse ano? Quem nós contratamos, quanto nós gastamos e quais deram certo? Essa avaliação tem que ser feita pelo próprio Matos. Não assim, vai embora, não deu certo, você gastou muito, tchau. Não é Mas por essa avaliação tem que ser feita. O Palmeiras fará diferente para 2020. A ideia de contratar jogadores que cheguem para ser preparados para o futuro, isso vai dar um tempo. A ideia do Palmeiras é contratar jogadores que cheguem para serem titulares absolutos, algo parecido com o que o Flamengo fez. Mas aí só para também colocar os pingos nos is, o Flamengo investiu em reforços algo na casa dos 200 milhões de reais nesse ano. O Palmeiras investiu 110 milhões. Aí você fala, bom, então por que o Palmeiras não investiu tanto? É importante lembrar que o Palmeiras tem uma capacidade de arrecadação menor do que a do Flamengo. E o Flamengo se deu muito bem a partir de algumas vendas de atletas revelados na base. 45 milhões de euros com o Vinícius Júnior, 35 milhões de euros com o Lucas Paquetá, mais 11 milhões de euros com o Léo Duarte. O Palmeiras fez em vendas esse ano 66 milhões de reais. Com o Vitão e com o Luan Cândido, atletas da base, porque a ideia era manter os caras titulares, os caras importantes do elenco principal, embora eu consiga destacar uma série de pontos equivocados. Por exemplo, a forma como se tratou, a forma como se contratou o Mano. Será que você não precisava de uma filosofia um pouco mais ousada, mais arrojada? A contratação do Carlos Eduardo foi um grande equívoco, apesar de ter sido bancado pelo Filipão, mas aí cabia ao Alexandre Matos e aos dirigentes. Mas será que vale a pena investir 24
Não, mas de acho que reais. não é só isso. O Palmeiras também ele não investiu tanto, ou não precisou contratar tanto, porque ele já tinha um time. O time do Palmeiras era o campeão brasileiro, e que a gente considerava o melhor do Brasil. Até o Flamengo contratar mais jogadores titulares e ter pelo menos um time titular O melhor. Flamengo contratou 8 titulares nesse ano, Bruno. Então. As exceções são Diego Alves. Mas é porque ele o não Ilharão e ele o Everton precisava Ribeiro. desses 8 titulares. Mas houve certo? muito mérito no Marcos Braz, no Paulo Pelaipe e companhia limitada, e encontrar 8 titulares que chegassem e jogassem. Sim. O Rafinha e o Felipe Luiz parece que estão há bastante tempo. O Gerson acabou de chegar e está jogando muita bola. O Bruno Henrique, que eu até tinha dúvidas em relação, será que vale a pena gastar 24 milhões de reais no Bruno Henrique? 21, Sim. né? 21 mais 2, 23 milhões de reais. 2 milhões de comissão. O Bruno Henrique é um dos principais destaques do Flamengo. Mas a questão no Palmeiras, para mim, acho que vai além de elenco, contratações, é uma questão de proposta, de filosofia. E o Alexandre Matos é o cara à frente do futebol. Concordo. E cometeu um grande pecado de montar um elenco estrelado e entregar para um treinador que não pratica um futebol compatível com esse plantel. Um treinador, pelo menos, que historicamente, como o Filipão, sempre montou times mais reativos, mais na base da raça, da vibração, do que tecnicamente. E propositivos, né? Times que Mas são então protagonistas. Você avalia que a contratação do Mano foi um erro? Não um erro, mas acredito que o Palmeiras poderia ter sido mais arrojado ao demitir o Felipão e tentar um treinador que pudesse, de fato, e aí não só para esse ano, pensando em Campeonato Brasileiro, mas para um trabalho de longo prazo. O que o Palmeiras quer hoje como futebol? É ter apenas contratação para tapar buraco porque tem muito dinheiro? Ah, não, isso aqui, ó, a gente tem dinheiro, vamos contratar, o cara vai chegar e jogar. Não funciona bem assim. Você precisa ter um departamento de futebol que dê respaldo ao treinador, precisa ter um ambiente capaz de se blindar dessa pressão do torcedor, que é natural num time que investe muito dinheiro. Então, acho que tem de servir, sim, de uma reflexão para o Alexandre Matos, e aí não é, o cara precisa ser demitido, sair, fora tá tudo errado, mas de um dirigente que conseguiu um status até de unanimidade no futebol brasileiro, raramente era questionado, pelo contrário, chegou a ter o status de mito, né? Então, acho que esse momento de contestação precisa servir para ele ser um pouco mais arrojado, não só em contratações, mas também numa proposta e filosofia de futebol para o Palmeiras. Já, pessoal, estou recebendo um monte de mensagem aqui. Vocês não vão falar do lance do VAR. Sim, a Renata está se preparando. Falamos já, inclusive. A gente já falou, mas daqui a pouco a Renata vem assim para decidir ali, para mostrar pra gente. Você viu que tem campeão, né, Bruno? Campeão de quê? Da Série C, o Náutico pela primeira vez campeão nacional. Tá aí, pessoal, mais uma coisa que eles falaram do nosso Palmeiras aí. De quem você discorda? Com quem você concorda? O pessoal do ESPN comentou aí. O que você acha da treta que falaram aí? Gostou do que falaram? Não gostou? Mas deixa o seu like no vídeo aí, ó. Deixa o dislike também se não tiver gostado. Deixa o like ou dislike. Entendeu? Não interessa. Mas comenta aí se você não gostou. E se gostou, o que? Comenta. Gostou do que? Comenta aí. Deixa o seu like para poder fortalecer o vídeo, fortalecer o canal. E até o nosso próximo vídeo aqui no canal. Avante palestra!